Prezados investidores e especuladores, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante que é com relação à pergunta: qual é o tema o tempo, qual é o tempo recomendado para se fazer um backtest? A gente sempre pensa o seguinte, né? Sempre o maior medo de um trader que usa robôs é o medo de que o robô zere a conta dele. Naturalmente, temos robôs de péssima qualidade, né? Robôs que não foram avaliados, não tiveram análises pesadas, não tiveram validação. São robôs que de fato não dá para usar. E temos também, por outro lado, robôs que foram exaustivamente validados e que desempenham uma alta performance. Então, uma das coisas interessantes é esse tempo. Qual é o tempo que eu vou fazer um backtest confiável? 3 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos? Então, essa é uma pergunta que hoje nós vamos responder nesse vídeo. Então, um backtest válido, tempo recomendado pela literatura. Então, a cobertura de ciclos de mercado e a validade estatística. Então, o que torna um backtest válido? Ele deve cobrir diferentes ciclos de mercado. Um ciclo de alta, um ciclo de baixa, lateralização, volatilidade alta, volatilidade baixa. Ele tem que pegar todos os cenários possíveis. Precisa de trades suficientes, um número mínimo de 200 a 300 operações. Um número muito pequeno é como a sorte, ele fica muito tendencioso. Então, uma amostra grande, nós conseguimos ter uma boa distribuição. Então, fica muito mais próximo da realidade. Deve incluir testes como out of sample e walk forward. Quando a gente faz um backtest normal, um backtest comum, pega lá, roda, simplesmente pega dados e rodou um backtest, esse é considerado um backtest comum. Né? Então, essa amostragem de dados é chamado de in-sample. O out of sample é a gente retornar novos backtests com dados que não entraram no primeiro backtest. E a análise de walk forward, ela funciona da seguinte forma: nós vamos pegando diferentes janelas, diferentes períodos de dados de forma serial. E aí nós vamos colocando esses diferentes períodos de dados, sempre fazendo esses testes para que a gente possa ter uma maior confiança e uma maior robustez no nosso backtest. Tudo isso para evitar o ajuste excessivo chamado de overfitting. Então, o tempo recomendado de backtesting naturalmente vai depender do tipo de estratégia de trading. Por exemplo, se a nossa estratégia é baseada em scalping, que leva cada operação leva cerca de segundos a minutos, então nós usamos 1 a 3 anos, com milhares de trades. Se utilizamos day trade, né, com estratégias maiores, mais longas do que alguns minutos, né, dentro do intraday, de 2 a 5 anos. Se nós queremos testar a validação de um swing trade, né, uma operação que leva dias ou semanas, cerca de 5 a 10 anos. Se a gente vai avaliar um position trade, meses e anos, 10 anos ou mais. Então, tudo depende do tipo de estratégia, do tipo de, né, a forma de fazer o trade. Então, a validade estatística, recomendado maior que ou igual, né, 200 a 300 trades para ter uma boa significância.
Quando a gente fala em estatística, a gente precisa de uma grande representatividade, uma amostra significativa, para que a nossa estatística tenha confiança, né? Então, essas estratégias com poucos sinais precisam de mais anos. Por exemplo, é normal, depois de construir um robô com várias e várias estratégias, a gente vai colocando vários filtros, e daí ele já tem um número de entradas bem menores. São poucas entradas, mas entradas mais assertivas. Essa é uma situação que nós vamos precisar de mais tempo para poder pegar essa representatividade. É importante testar diferentes regimes de mercado e usar métricas como índice Sharp, Maximum Drawdown, Expectancy. Temos também como é que é? Recovery Factor, né? Fator de recuperação. Aí tem o fator de lucro. E são métricas que nos ajudam a ter uma ideia de consistência, de robustez sobre o nosso backtest. Então, no momento que tu tem estatísticas realmente robustas, a gente deixa o robô ali tranquilamente, né, realizando o trabalho dele, simplesmente confiamos. Então, quais que são as boas práticas de backtest? Usar dados limpos e ajustados. Dados ajustados, por exemplo, quando a gente, depois ali de um pagamento de dividendos, né, o preço é descontado pelo dividendo, então nós vamos ter um ajuste. Por exemplo, contratos futuros, né, então nós vamos precisar desses dados organizados série por série, senão se a gente simplesmente pega lá e pega uma série de um mês lá, não é representativo. E aí fazer o out of sample, realizar o walk forward analysis, testar em conta demo, paper trading. Deixa eu só explicar para vocês o que é um paper trading, é um termo novo. Paper trading, também chamado de negociação em papel, é a prática de comprar e vender ativos financeiros no ambiente de mercado simulado, sem usar dinheiro real, para testar as estratégias e aprender a operar. É a nossa famosa negociação virtual ou operar na conta demo. Ela permite então que os investidores iniciantes e experientes ganhem confiança e se familiarizem com plataformas de negociação sem o risco de perdas financeiras. Outra coisa muito importante, validar em múltiplos ativos e time frames. É muito comum a gente desenvolver um robô que funciona muito bem para um ativo. Isso caracteriza o overfitting. E diferentes time frames também é algo interessante de se testar, porque às vezes também conseguimos desenvolver estratégias que funcionam especificamente para time frames específicos. Algumas referências para vocês poderem pesquisar sobre isso. Nós temos o Algorithmic Trading, do Ernest Cham. Ele recomenda pelo menos de 2 a 3 anos para swing ou position trading, e mais amostras para intraday. Um outro clássico que nós temos é o do The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, do Robert Pardon. Nessa obra, ele reforça a necessidade de ciclos completos de mercado, mínimo de 1 ano, ideal de 2 a 5 anos para a position. Aí tem também o Quantitative Trading Systems, do Howard Band, que destaca que estratégias intraday exigem dezenas de milhares de trades ou meses de dados de alta frequência. Outra referência interessante é o Advances in Financial Machine Learning. Machine Learning já é uma estratégia de inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina. E a negociação por algoritmo, ela vem evoluindo. Hoje mesmo eu participei de um seminário sobre algo trading, e foi interessante o pessoal mostrar um histórico
de estratégias que funcionavam muito bem e que agora não funcionam mais, por causa justamente dessa evolução e coevolução. Então, o trabalho do Marcos Lopes de Prado, ele enfatiza que a robustez depende de capturar diferentes regimes de mercado, geralmente múltiplos anos. E também vocês podem consultar alguns artigos e manuais de corretoras, né? Aqui da B3 tem o manual do MetaTrader, que sugere no mínimo de 3 a 6 meses para scalping intraday e cerca de 2 anos ou mais para swing ou position. É uma das formas que o pessoal usa muito aí para fazer backtest é através da plataforma MetaTrader 5. Muitas das corretoras liberam ela de forma gratuita. Ele pode ser, por exemplo, pode rotear dados da corretora para poder fazer esses backtest. O pessoal usa muito também a linguagem de programação Python, que tem bibliotecas bem específicas para fazer esses backtests. E, por incrível que pareça, eu tenho um conhecido meu que insiste em fazer à mão esses backtests. Eu fico imaginando o tempo que ele leva, né? Então aqui temos um quadro comparativo por estilo de trading. Então aqui, se a gente for fazer um scalping, de 1 a 3 anos, milhares de trades, né, o tempo recomendado. Day trade de 2 a 5 anos, swing trade de 5 a 10 anos e o position trading de 10 anos ou mais. Concluindo, então o mais importante é que o tempo é a quantidade de operações e a cobertura de ciclos de mercados diferentes. Uma curiosidade, backtest é o que distingue o trading algorítmico do trading discricionário. Essa palavra aqui não sei se vocês já conheciam, mas vamos apresentar aí do nosso dicionário financeiro. Trading discretionary ou trading discricionário é o estilo de operar em que o trader toma decisões caso a caso, usando a sua interpretação subjetiva do mercado, em vez de seguir regras 100% fixas ou um algoritmo automatizado. Algumas características do trading discricionário. Flexibilidade. O trader adapta a decisão de entrada e saída conforme o contexto. Notícias, sentimento de mercado, price action, etc. Subjetividade. Depende da experiência, julgamento e leitura individual. Uso de regras, mas não rígidas. Pode haver guias ou setups, mas a decisão final não é automática. E a rapidez mental, muitas vezes associado a scalping, tape reading e fluxo de ordens, onde a leitura em tempo real é decisiva. Vou deixar aqui uma sugestão de livro, do Ernest Chan, Algorithmic Trading. Esse livro aqui é fantástico, principalmente porque ele tem exemplos práticos. Ele ajuda a montar sistemas e implementar sistemas de trading baseados em operações reais, em dados reais. Então, é uma leitura aí que vale a pena para qualquer um que queira melhorar o seu sistema de negociação ou desenvolver os seus próprios robôs. Então, vamos finalizar aqui com uma reflexão. Esse aqui foi um adaptado do livro do Ernest Chan. Ele fala que o backtest não é uma predição do futuro, mas é sobre o teste de como seria a robustez da sua estratégia colocada no passado sobre uma ampla gama de condições de mercado. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.